Fala galera, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu vou trazer um react aqui para vocês sobre uma ciclovia nova que tá por vir aí, né? Existe a promessa de vir, que é a ciclovia dos Bandeirantes, na rodovia dos Bandeirantes. Então eu vou assistir ao vídeo oficial do governo de São Paulo. Eu ainda não vi esse vídeo, só vi alguns fragmentos em alguns outros canais, em outros lugares, mas eu não vi o vídeo inteiro. É um vídeo de 2 minutos e a gente vai falar as nossas impressões, os nossos comentários aí sobre essa construção. Então se você gosta de conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro aqui no canal para ajudar a nossa produção de conteúdo a partir de R$ 1,99 por mês. Ajuda demais a gente a manter o canal. Vale lembrar que a gente tem mais de 100 episódios falando sobre bicicleta aqui. A gente tem dicas de lazer, a gente tem dicas de turismo, a gente tem dicas de mobilidade além da bicicleta, é claro. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, que é um vídeo do governo do estado de São Paulo. Tô gravando a tela aqui, vocês vão começar a ver agora. E, bom, vamos ao vídeo oficial. Chama Ciclovia dos Bandeirantes. A música dramática, né? Vem aí a maior ciclovia do país, Ciclovia Bandeirantes, o futuro da mobilidade. Eu vou até tirar esse áudio que é bem chato aqui. Ciclovia Bandeirantes, nossa, qualidade bem ruim. 57 km de extensão, ligação da capital até Itupeva. Itupeva, para quem não sabe, é um município ali onde tem o Hopi Hari, aquele parque famoso, Wet n Wild também, que é o parque aquático, o Serra Azul, que é até um dos pontos que ele fala, né? Distrito Turístico Serra Azul. Então, quilômetro 71 da Bandeirantes. E parte do quilômetro 13.8, Marginal Tietê. É um trecho bem longo, né? 57 quilômetros, me faz até lembrar do caminho pro mar, né? Dali de São Paulo a Santos, por exemplo, é mais ou menos isso que a gente pedalaria, que é até uma estrutura que tá mais pronta, né? Seria só liberar, só estruturar e oficializar de verdade, né? Rota Márcia Prado, enfim. Mas vamos focar nisso aqui, né? Então aí a gente tem aqui 4 pontos, pelo visto. Então, conexão posto de serviços Campeão, quilômetro 28. A gente tem Jundiaí, então conexão posto de serviços Lagoa Azul e a ciclovia da Avenida Antônio Piscinato, que é em Jundiaí, e Itupeva. Ok, vamos continuar. Será que tem algum... Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 47, complexo viário Engenheiro Eduardo Jerônimo Baggio. Eles querem fazer uma ponte, é isso? Para cruzar passarela de transposição da rodovia Anhanguera. Rodovia Anhanguera passando por baixo da ciclovia. Sei lá. Será que é necessário isso mesmo? Interior capital, sentido da via. Cara, eu fico pensando, a Bandeirantes é uma das rodovias mais rápidas do Brasil, né? O limite dela é 120 em muitos trechos, 3 faixas. Em alguns trechos mais perto de São Paulo até, acho que são 5, 6 faixas, assim, é uma via muito rápida. A gente vê inúmeros vídeos de motociclistas, de caras com super carros aí, andando a 200, 300 por hora na Bandeirantes, né? Tem até um meme entre a galera que gosta de carro, que é o GP Band, né? Que é o Grande Prêmio Bandeirantes. Então isso me preocupa um pouco. Canteiro central, os carros mais rápidos normalmente andam à esquerda e os ciclistas no canteiro central ali, no caso de um acidente, eu não sei se seria a opção mais segura numa via tão rápida, né? Esse fluxo que eles colocam aqui de gente, né, parece um pouco exagerado. Segurança, ciclovia segregada. Se é uma ciclovia, ela tem que ser segregada, governo. Aliás, eu até falo sobre a diferença de ciclofaixa, ciclovia e ciclorrota num vídeo aqui. Clica aqui para vocês conferirem nos cards. Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 60. Acho que é Rodoanel, se eu não me engano. Passarelas exclusivas. Bom, pelo visto a passarela vai ter uma altura de uma pessoa, né? Então, para não poder cair. Pontos de apoio, isso é importante. Tá aparecendo inclusive os pontos de apoio ali da Marginal Pinheiros, né? Onde o Santander agora está administrando e tal. Parece interessante, necessário, né? Principalmente num trecho tão longo, né? Onde você não tem, por exemplo, comércio próximo, você não tem muito para onde correr numa emergência, né? Interessante.
Resta saber o que tipo de apoio que vai ter nesses pontos de apoio, né? Olha lá o que eu falei, Hopi Hari, Wet n Wild, o Serra Azul, né, que é o maior shopping suspenso da América Latina, Harley Davidson, lindas motos, e o Outlet. Distrito Turístico Serra Azul, chegada e partida de ciclovia. Eu me pergunto também... Ah, tá, entendi. Então ele vai cruzar pro lado do Hopi Hari e não pro lado do Outlet, né? Legal. E eu me pergunto na onde vai sair na Marginal, porque a Bandeirantes já vem na Marginal ali a 60, 70, na pista da direita 60, né? Mas se você vem por exemplo, na pista expressa até iniciar a Bandeirantes é 90, então é uma via rápida, então por onde que o ciclista entraria nesse lugar? Mas enfim, vamos lá. CCR, viva seu caminho. O governo de São Paulo. Respeito por você. Assim, galera, falar que a promessa é muito bonito, muito legal, mas será que é necessário? Tipo, que demanda que teria? Eu entendo que, por exemplo, quem faz ciclismo de estrada, eu acho que seria uma opção interessante. Mas será que é suficiente, assim, no sentido de largura, de demanda, uma velocidade muito alta, tanto dos carros que estão correndo aqui ao lado, quanto, por exemplo, na própria ciclovia? Então, talvez seria mais para um uso esportivo do que para um uso recreativo, assim, porque até na Marginal Pinheiros a gente vê um pouco disso, né? Que quem vai num ritmo menor de contemplação ali da ciclovia acaba interferindo em quem quer treinar. Então que é um outro ritmo, né? Uma outra velocidade. E essa diferença de velocidade entre quem passeia e quem treina é muito perigosa, né? Pode causar acidentes graves, porque é muito desproporcional a diferença. E não é uma crítica a quem pedala treinando ou a quem pedala passeando. É só uma coisa que tem que ser observada quando você vai pensar numa estrutura. E, 56 quilômetros de ciclovia, se não me engano, é um trecho longo, é um trecho ótimo para quem quer treinar e quem quer passear também. Aí esses 4 pontos também que eles marcaram, será que são acessos? E aí será que eu tenho que ir até esse acesso para conseguir sair ou ter acesso a outras coisas na ciclovia? Esses pontos de apoio onde vão ficar, quantos vão ser, né? Não ficou muito claro isso no vídeo. Mas são coisas que a gente precisa pensar, ver direitinho. E da onde sai também, da onde eu vou entrar, acessar pela Marginal essa ciclovia, enfim. E até uma coisa que eu penso, vamos fazer uma coisa do zero, construir uma ponte, construir uma série de coisas. E a gente tem aí uma demanda há anos pela rota de São Paulo até o litoral ali, até Santos, né? Até a rota Márcia Prado, a rodovia da manutenção. Todo ano aí pedal Anchieta. Fiz um pedal Anchieta um ano desses aqui, clica nos cards para conferir. E aí você pensa, tão mais pronto, tão mais no jeito já para rolar essa rota, por que fazer uma rota num outro lugar, completamente distante, que, ok, eu acho quanto mais, melhor, sabe? Mas será que é necessário? Será que deveria ser feito no canteiro central? São inúmeras coisas que eu fico me questionando, assim, eu não tenho expertise de engenharia, esse tipo de coisa, mas isso me assustaria, talvez, em pedalar. Medo de ficar isolado ali no meio, como seria a segurança também com relação a roubo, violência, que a gente sempre tem que pensar nisso, infelizmente, no nosso país. E sei lá, ao invés de focar em fazer acontecer mesmo essa ligação de São Paulo com o litoral através da rodovia Anchieta, da Imigrantes, fazer valer ali a rota Márcia Prado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. São só alguns comentários que me vieram na cabeça, assim. Eu não tinha visto esse vídeo inteiro ainda, mas eu acho que tem uma série de coisas aí pra gente questionar, pra gente ver se vale a pena direitinho. Não que não vale a pena, como eu disse, tem que ter, quanto mais melhor. Mas será que já não era melhor mexer nas coisas que estão mais prontas do que fazer algo do zero? Às vésperas de uma eleição, sabe? Sei lá, parece tudo muito estranho. Mas enfim, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro aqui do canal para ajudar a nossa produção de conteúdo. A partir de R$ 1,99 por mês você ajuda demais o nosso canal a se manter. Mas também você ajuda deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando com seus amigos, assistindo os nossos outros conteúdos. E é isso. Coloquem aí nos comentários a sua opinião e até os próximos vídeos. Bora pedalar e bora ficar de olho no que estão fazendo pra gente pedalar. Tchau pra vocês.